Boa noite, meus caros companheiros aí de lives, de jornada aqui nas nossas lives pela Casa Fraterna Novo Caminho. Muito boa noite. Vamos aqui uma vez mais, ó, pessoal entrando, aguardar. Vamos lá. Oi, Ana. Boa noite. Silvia. Vamos lá. Duda, Olá, olá, boa boa noite. noite, Di. Tudo Muito bem? bem. Joia. Vamos Boa lá? noite a todos que já estão aqui conosco. Sim. Edna Di, boa noite. Tudo bem, né? Vamos lá. Hoje vou escrevendo aqui já. Deixa eu ver. Giovana, assertivamente, boa noite para vocês. Escrevendo aqui, Tizildinha. Deixar aqui nos comentários fixos aqui. Vamos lá. Sim. Todo mundo já pegou o seu copinho de água? Já está aí pertinho? Hoje é a lição do capítulo 17, né? Parábola do semeador. Sim, essa tem uma peculiaridade que a gente vai falar hoje. Interessante demais. Sem som? Aumenta aí o som do celular, Ti. Dá uma olhada aí, vê se é isso mesmo. O restante do pessoal está ouvindo? Normal? Vamos lá. Pronto. Tá aí, fixado. Demorei, né? É muita coisa para escrever. E aí? Estão ouvindo? O som tá ok? Beleza? Tá ok? Tá. Então deve ser questão de aumentar o volume mesmo, viu, Tizildinho? Dá uma olhada aí. É. Muito bem. S4. Contar aqui para vocês aqui, ó, história dos bastidores. Eu atrasei 1 minuto. Hoje minha chefe me chamou atenção aqui. Cadê você? A chefe exigente. 1 minuto, mesmo, de verdade. 60 segundos. Conto mesmo. É porque, né? Como diz o outro, temos que ser pontuais. Exatamente. Muito bem. Então vamos lá, né? Vamos começar. Vamos. Parábola do semeador. Naquele dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar. E se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou. Todo o povo, estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia, saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na terra boa e deu frutos, alguns grãos, redendo 100 por 1.
outros 70 e outros 30. Que ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste século e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100, ou 60, ou 30 por 1. São Mateus. Eu continuo? Bom, A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são, senão a letra morta, que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é um emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e daqueles não tiram nenhuma consequência, porque não veem neles senão o objeto de curiosidade? Daqueles que não procuram senão o brilho das comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de as terem ouvido são tão frios e indiferentes quanto antes? Que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmos? Dos que, enfim, para quem as instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos. muito bem. Essa parábola, como dito no começo. Boa noite, primeiro, né? Pessoal que a gente não cumprimentou ainda. Boa noite, tudo bem, né? Boa noite a todos. A minha do lado. Coitado, bebê. Então, essa parábola, ela tem uma peculiaridade. Não sei se todos perceberam já, mas é a única que Jesus explicou. Ele apresenta uma explicação do que é. O que é cada coisinha, né? Geralmente ele só fala, a parábola acontece a coisa lá, tal, ele explica a historinha, né? Traz a historinha lá, tal. E pronto, se vira aí para entender, né? Dessa vez aqui não foi bem assim. Falou a parábola, e aí os apóstolos não entenderam e perguntaram, mestre, mas e aí, né? Pô, ajuda aí, explica aí. Né? Falou, tudo bem, então vamos lá. Começou, né? E vai e traz a explicação. É a única, né? Essa, então,
que pode ser considerada a parábola das parábolas, né? O sentido dela é realmente diferenciado. Então ele vai falando assim: o semeador saiu a semear, né? Em diferentes traduções. Aí, aqui está assim: eis aí que saiu o que semeia a semear, né? Varia um pouco de tradução, mas é isso. O que é o semeador, né? Quem é, melhor dizendo, o que é, né? O que é? O que é também é uma boa pergunta, né? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos é o que é, não é quem é. Né? Que é Deus? O que é Deus? Inteligência suprema, ou causa primeira de todas as coisas. Tal, né? Nesse caso aqui, que é ou quem é o semeador? Né? É Deus, ou o próprio Cristo. Aí, como no papel de médium, entre aspas, de Deus, né? De missionário. Não apenas ele, mas ele também. Né? Então, ele saiu a semear. E aí, detalhe interessante dessa parábola. O semeador, ele fez o quê? Ele foi lá e escolheu, não, peraí, ó. Tem só, deixa eu ver aqui, meia dúzia de grãos, eu vou só semear na terra boa. Eu vou na terra boa, direto. Não vou nem gastar meu tempo aqui, não, porque eu tenho visão econômica da coisa. Eu vou só na terra boa, porque eu sei que lá vai dar fruto. Então, bora lá direto. Né? Foi assim? Não. Não. Foi igualdade. Igualdade ainda com lugares, né, com terrenos que provavelmente não dariam em nada, né? Não dariam fruto. Mas qual é o papel do semeador? Semear, né? Não é óbvio? Semear. E aí, o papel do missionário não é escolher a quem vai falar. Claro, tem estratégias e estratégias, né? Jesus mesmo, quando ele evitava certos locais, a princípio, né, tal, depois fechou. Por que ele evitava? Para cumprir a missão. Para cumprir a missão. Né? Se ele fosse direto no coração de Roma e começasse lá, né? Pronto. Ele já ia ser crucificado imediatamente. Já, na hora ia dar problema, né, etc. Então, tinha vez que era melhor desviar o caminho um pouco. Sim. Mas esse desviar o caminho aí, é desviar o caminho trabalhando. É só evitar, naquele momento, o testemunho que ele teria que fazer mais adiante. Né? Mas, enfim, semear, semeou. Em vários locais, né? Quilômetros, centenas de quilômetros, andando a pé, né? Tinha carro, sem internet, né? Sem live, sem vídeo chamada, sem webinário, esses mecanismos aí atualíssimos de informação, né? Que a gente está tendo, já que não está tendo coisa presencial, nada disso, né? Tudo presencial e a pé. Então tinha que ter uma resistência também enorme, né? Para poder fazer essas viagens aí todas a pé e etc. O corpo tinha que estar preparado também. Ele foi, semeou. Né? E o que é a semente? Né? Semente é o que nesse caso aqui? Mensagem. Né? É a mensagem. Trouxe o quê? O semeador joga a mensagem, joga o ensinamento ali. Os vários, né, semeadores que passaram aí, dentre eles os próprios profetas, né, Moisés, missionários em geral. Aqui a gente está falando um plano mais alto, um plano maior, a gente fala Deus ou Jesus, né, que a missão de Jesus foi diferenciada até hoje aí, né, ressoando sem um pingo de censura, sem nada, né. Então, vai lá, joga a semente da Boa Nova, a semente do Evangelho. E vê. Da moral. Da moral. E vê. Vamos ver o que acontece. Então, tá. Algumas, ele fala, né? Algumas, enquanto semeava, uma parte das sementes caiu junto à estrada. Aquela terra pisada. Terra pisada. Sabe aquela terra pisada? Não nasce nem grama. Nada. Né? Nada. Faz uma trilha. Assim,
né? Essas trilhas que fazem assim a pé, realmente não cresce nem erva daninha lá, nada. Não. Nada mesmo, zero. Caiu ali uma parte das sementes, né? Da Boa Nova. E aconteceu o quê? Nada. Vieram as aves e comeram. O que que Jesus fala que essas aves aí comeram, né, cara? Como é que tá isso aqui? É as aves? É a ave do céu. É, isso. Comeram, né? Lá adiante, ele fala que seria o mal. Em algumas traduções fala demônio, né, que é Mateus, né? Marcos também falou. E Lucas falou também, só João que não falou. Aqui no Mateus vem o mal e arrebata, nessa tradução aqui. Alguns falam Satanás, demônio e arrebata. Tem umas traduções diferentes mesmo. Mas enfim, vem alguma coisa e retira. E retira aquilo lá. Por quê? Porque a terra nem começou a germinar ali a semente, o grão. Nada. Zero preparo. É zero. Mesmo. E ficou Só na superfície. exposto, né? Ficou na superfície, ficou exposto. Não germinou. Não tinha para onde ir. Não dá nada nessa terra batida. Não produz nada. Nem grama. Isso a gente falou, né? Nem grama. Pode jogar o que você quiser ali. Não vai dar. Não tem nem profundidade. Não dá. É muito dura a terra. Não penetra naquilo. O grão não nasce. E aí fica fácil, realmente. Qualquer mal vir e desviar e tirar. Acaba, sim. Fica muito fácil. Não tem um mínimo preparo a terra. Aí vem um detalhe, né? Essa terra aí que não tem o mínimo preparo para plantio, ela vai ter o mínimo preparo para plantio quando? Ou nunca vai ter? Né? Vai, né? Vai ter. Nada fica estático. Sim. Não é isso? A gente falou, inclusive, na live passada sobre isso, né? A gente não escolhe, não se prepara, vai vir, a vida vai escolher pela gente, né? Quando a gente não escolhe, a gente é escolhido, né? A gente é arrastado. Tem uma frase, camarão que dorme, a onda leva. É isso, né? Essa é a frase, o sentido é o mesmo. Ficou parado, não se preparou, vai escolher. Nesse caso, como que se prepara uma terra dessa? Uma terra que não tem a menor condição de receber nada. Um negócio que chama arado. Arado. Rasgando a terra. Ali. Olha aí a figura, né, que tem que participar para poder afofar a terra. A terra dura demais. Tem que vir rasgando. Tem que usar um instrumento ali de perfuração, entre aspas, né? Vai rasgando a terra até afofar. Se a gente for parar para analisar, né? Os corações, de repente, endurecidos, o que Deus faz, né? Ele justamente promove alguns sofrimentos, né? Que a gente tanto pede a Deus, pelo amor de Deus, para parar. Tanto, né? Por quê? Porque através do sofrimento parte o coração, aí é igual o arado com a terra. Fica porque fofinho. Depois que a gente sofre, depois que a gente abaixa a crista, né? Que a gente entende que tem um mundo externo que não vive em função só do que eu quero, né? Só de satisfazer as minhas vontades, né? Que tem um universo que funciona sozinho, que nem precisa de você observar que ele está lá funcionando. Quando a gente observa isso aí, a gente consegue se colocar um pouco mais, né, no lugar dos outros. A gente consegue entender o sofrimento de alguém, né? É uma coisa assim que é estranho, né? Mas é tão inteligente, porque é Deus, né? É a inteligência suprema mesmo. Então, para que as pessoas tenham sensibilidade, mesmo que seja só com aquele assunto, né? Porque às vezes o coração é tão rígido, que ele vai afofar só com aquele assunto, né? Com aquela gaveta.
Por exemplo, a perda de algum parente próximo. Vai ser o assunto que vai trazer uma sensibilidade maior quando alguém falar assim, ai, eu perdi alguém. Aí a pessoa já se sensibiliza junto com aquela outra pessoa. Ah, meus sentimentos, mas é o meu sentimento sentido porque ele lembra da experiência dele, né? E assim, com diversas coisas. O que é comum acontecer é relacionamentos amorosos, né? Quando a pessoa tem uma decepção, quando ela quebra a cara, né? O coração fica partido em 1000 pedacinhos, aí ela consegue compreender que às vezes ela precisa pensar antes de fazer as coisas, né? Pensar antes de falar, porque magoa, porque vai criar dor no outro do mesmo jeito que ela sentiu, né? E isso fica gravado para o resto da vida, né? A pessoa pode ser novinha. Quantas pessoas a gente conhece assim que na adolescência, né, aconteceu uma desilusão e aí ela passa assim muitos anos ainda presa naquela circunstância, porque doeu muito, né? Mas de certo modo também a fez mais sensível para a dor de qualquer pessoa próxima, né? De qualquer pessoa que estiver ao redor. É verdade. E aí, na sequência, né? Então, essa terra vai precisar de um arado, né? Voltando, que é essa dor, para poder afofar a terra, né? O Maçã disse, é esse tipo de experiência que faz a gente sentir e amaciar. A gente amaciar. De uma maneira ou de outra, a gente vai amaciar. Sem arado ou com arado. Né? E beleza. A segunda lá, leva de sementes, né? Foi direto em pedregulho. E beleza, hein? Lá fala, não tinha muita terra. Pedregulho não tinha muita terra. Só que logo nasceu. Nasceu. Não é porque tinha pedra que não nasceu nada. Nasceu. Aí ele complementa, né? Só que não tinha raiz. Pedregulho, um terreno rochoso, não dá. E aí, beleza, secou. Qual que é a explicação, né, que é dada em relação a essa parte? Tem algumas situações, a gente vê muito isso no centro, especialmente em grupos de estudo. Dói um pouquinho, né? Na hora que fala disso aí. Mas começa assim. Primeiro dia do estudo, 40 pessoas. Claro. Né? Vamos estudar, todo mundo animado. Primeira aula, tipo assim, né? 30 pessoas lá no estudo, vamos colocar assim, né? 30 pessoas. Aí, vai passando o tempo, vai diminuindo. Porque tem menos de 10 ou 10 estudando ali. E isso não é só assim. no centro, né? Isso também é lá na faculdade, isso também é em várias coisas, né? Cursos diversos. Mas no centro é incrível. O número é assim, é assustador. E aí a gente está falando aqui da parábola do semeador, né? Então, quer dizer, é a boa nova. É alguma coisa relacionada à boa nova. Jogou relacionado a boa nova ao caminho que a gente tem que percorrer para chegar a Deus, né? Se a gente quiser ou se a gente não quiser. Porque, igual como você disse, é arrastado. Então, se você quer, vamos. Aí a pessoa empolga. Daqui a pouco ela distrai com outra coisa, acontece um outro evento, aí ela distrai. Mas ela vai ter que passar por aquele caminho, querendo ou não. E aí é que é o problema, né? Quando não vai pelo amor. Jesus fala o seguinte, na explicação dele, né? Aí ele fala assim, quem recebeu a semente no pedregulho é o que ouve a palavra, ouviu, beleza, e logo a recebe com gosto, empolgou. Né? Fogão de palha. Que mais aqui? Cadê? Com gosto. Porém, não tem em si a raiz, ele fala isso antes também, né? E é de pouca duração. Fogão de palha. De novo, fogo de palha. Dura pouco. Você faz aquela labareda enorme, né? Pá! Assim, fala, nossa, que fogo. De repente, acabou. Já acaba. É só uma labareda mesmo e já acaba.
Ele fala assim: quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. Na tradução aqui do meu evangelho, né? Então, surge ali, né? Tribulação são situações, problemas, né? Aí ele fala até de perseguição por amor da palavra, né? Vai até fundo aqui. E se escandaliza. Aí recua. Fala, isso aqui não é pra mim, não. Deixa eu dar o fora daqui. Comumente a gente ouve, né? Falando, não, aquelas pessoas naquele lugar, elas são... como é que é? Que a gente escuta assim, né? Que as pessoas têm ideia fixa, que tem que fazer e tem que, né? São escravas. Ou então, assim, a gente ouve... Edna, é isso mesmo, se não for pelo amor, vai pela dor, é isso mesmo. A gente ouve as pessoas, às vezes, né, que saem de alguma casa, né, de algum centro, não, mas lá o pessoal é psicado com essas coisas, tem que estudar, tem que ficar lendo, nossa, é muito chato, né? E aí é o complicado, é como eu estava falando. Gente, o caminho é um só. Você querendo ou não, você vai passar por ele. E se a gente tem a oportunidade de passar com menos dor, talvez esse seja uma estratégia mais inteligente, né? O tempo está passando. A vida, ela passa num piscar de olhos, a gente nem sabe, né? A gente não tem hora nem dia para morrer. Ninguém sabe, né? Para deixar essa máquina aqui na Terra. Então, assim... Se eu tenho um tempinho hoje, por que não fazer hoje melhor do que eu fiz ontem, né? Por que não estudar um pouquinho mais? Por que não? São oportunidades, né? E quando a gente às vezes vê um grupo se reunir para fazer tal atividade, seja distribuir uma cesta básica. Gente, sozinho, dificilmente a gente vai, né? Com um grupo, mesmo que você esteja um pouco desanimado, você chega lá, você se anima, né? Você vai trocar informações, você vai conhecer gente nova, você vai até poder fazer amigos novos, né? Para a sua vida. Então, assim, você movimenta a sua vida. O que nisso é de fato prejudicial? Se a gente for analisar, assim, né, friamente, quais são as objeções, né? O que de fato isso vai me fazer mal? Racionalmente, analisando assim, eu não vejo, sabe, coisas que vão me prejudicar, né? Quando eu estou num grupo fazendo bem para um terceiro que às vezes eu nunca vi na vida e talvez nem volte a ver. Mas o problema é que quanto mais a gente precisa do remédio, mais a gente corre dele, né? E aí a gente tem uma leva de pessoas que com certeza vão achar defeito em tudo, né? Ela vai numa casa, mas eu não gostei daquele palestrante. Não, porque ele fala muito alto. Aí vai na outra casa, mas aquela moça que fica na porta, ela fica com a cara fechada, eu não acho isso certo e não é legal. Aí vai na outra casa, gente, que banco horrível, minha coluna tá doendo de ficar sentada aqui, né? E aí a gente vai numa outra casa, aí não, porque lá tem muito ventilador. Não gosto, porque o vento fica na minha cara. Então, assim, quando a pessoa quer achar desculpa para não seguir o único caminho que ela vai ter que seguir, repetindo, pela terceira vez, querendo ou não, existe só um caminho. Por mais que a gente queira se iludir, tentando achar outro, é ilusão, né? Nós vamos ter que seguir esse caminho, querendo ou não. Se a gente não quiser, vai doer, porque a gente vai ser arrastado, mas a gente vai seguir. Então, quando a pessoa não quer seguir o único caminho que ela tem para viver, né? Que ela tem para fazer, que é o caminho que o Cristo ensinou, ela vai achar defeito em tudo. E é engraçado que esse tipo de gente, os trem acontecem com essas pessoas, né? Já reparou? Que as pessoas mais assim, difíceis, que já são muito críticas ou muito céticas, qualquer seja a característica assim, que a deixe um pouco mais radical, acontece, os trem errado, acontece justo com ela. A água do copinho vira em cima dela.
Não é assim? Alguém tromba e vai, é justo em cima dela. Nossa Senhora, alguma criança Assombração vem. sabe para quem aparece. É, alguma criança vem, vai brincar com ela detesta criança, sabe? Assim, quer ficar longe de criança, a criança vem e fica, ô tia, e me fala isso assim, assim, ô tia, né? E fica perguntando tudo. É justo em quem tá já querendo arranjar uma desculpa para não estar ali, para não fazer nada, nem para ela e nem para ninguém, né? E aí fica justo nessa pessoa, acontece tudo errado. E aí, São as desculpas que a gente dá, né? já tem a desculpa lá, né? Pronta para ir embora. Ah, o menino brincou comigo, eu não quero brincar com o menino, então eu não vou mais não. É. Por aí vai. Então, esse é quem recebe a semente do pedregulho, né? Não tem raízes. Empolga pra caramba, mas de repente, com a mesma velocidade que empolga, desempolga, né? Uhum. E some. E aí tem a do espinho ainda, né? A semente que caiu entre espinhos. Aqui tem uma coisa interessante, uma peculiaridade. Porque ela caiu no espinho, ela germinou, começou a nascer, beleza. Só que ela foi sufocada, porque o espinho também cresce. E aí foi sufocando aquilo, né? Aquele fruto, né? Aquela árvore que estava ali germinando. Então, olha que coisa interessante. Não quer dizer que não tinha nada, né? Que a terra não era preparada, ou pelo menos não era própria para germinar, né? Para fazer crescer aquela semente ali, brotar. Não, não é bem isso. Cresceu, né? Ouve a palavra aqui na explicação do Cristo, né? Ela ouve, também ouve. Quem aparentemente não ouve nada é a primeira terra. Aquela que chão pisado, né? A trilha lá que não cresce nem grama e nem erva daninha e nem nada. Agora esse aqui ouve também, né? Ouve. Mas ele fala, os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra. Então, Que são, não são tem as tempo, ilusões. né? Não tem tempo para isso, não tem gente. tempo. Não, eu sei, eu vou lá, sim, eu vou toda semana eu tomo passe. Nada Às contra. vezes não. Tem que tomar Às vezes mesmo, não. passe. Mas é mais um ritual semanal, né, bater ponto, do que propriamente um meio de aprender alguma coisa e de ver se aquilo lá faz sentido na vida. E meio que fazer um por alguém, ritual né? mesmo. Porque o receber o passe você só recebe, né? Você tá fazendo o quê para quem? Não tá fazendo nada para ninguém, você tá recebendo. Você tá se beneficiando. Mas assim, e aí? Pro outro eu tô fazendo o quê? Mas às vezes, Diego, tem aquelas pessoas que falam, não, eu sei, mas é porque eu não tô com tempo mesmo, sabe? Aí eu tô muito cansada. Não, não vou fazer isso não, porque hoje eu tô cansada, eu não vou... Aí, igual, né? A live, às 10 horas. Ah, não vou ouvir hoje não, porque eu tô cansada, eu vou dormir mais cedo. Aí quando vê, a pessoa tá no WhatsApp. Vendo Não é memes. assim? É. E aí 45 ela minutos fica. assistindo memes. Sim, aí ela fica 45 minutos assistindo os memes, vai dormir muito mais tarde ainda, porque ainda nem tomou banho, ainda não arrumou alguma coisa e tal, ainda vai comer, ainda vai... E não assistiu a live, sabe assim? É um exemplo, né? É um exemplo. Dentre várias Tô dando um atividades exemplo. produtivas. Né? Sim, sim. Mas é esse o tipo de desculpa que a gente dá, né, no nosso dia a dia, para a gente não fazer um curso bacana, para a gente não ler um livro, né? Porque é mais fácil a gente pegar aqui o celular e ficar aí viajando, passeando no perfil de N pessoas e não ler um livro. Mas você fica quantos minutos, né? Quantas horas, na verdade, né? Do dia com o celular na mão ao invés de estar com o livro. Né? E passa O rápido, livro né? você passa Pega ali o voando. celular, meia hora assim, ó. É tão É só rápido, você né? piscar. Você piscou, deu meia hora que você fala, nossa senhora, eu tô Passa aqui rápido. esse tempo todo. Eu tinha que ter feito coisa, tal coisa em tal horário, você esquece. Você esquece, você desliga. Começa. Eu dou exemplo, eu mesmo. Meu exemplo aqui. Vou confessar o delito.
limpando a casa aí, domingo, né? Geralmente é domingo, né? Domingando, famoso domingando, verbo domingar, né? Uhum. No gerúndio. Começa a limpar a casa, e aí vai, não sei o que, aí de repente vai olhar o meme e tal, blá blá blá. Aí limpa mais um pouquinho, olha outro meme, conversa com A e B, não sei o que, né? E vai, a limpeza não vai. Na hora que vê, passou 1h30, limpou nem metade ainda. Porque no caso é apartamento ainda. Apartamento, nem casa, né? Casa dá mais trabalho. Aí limpou nem metade do apartamento, passou mais de 1 hora. Aconteceu isso, não foi nenhuma vez, não, viu? Vocês mais do que sei lá quantas vezes aí, nem sei quantas. Pois é. Agora que eu tô começando a deixar o celular lá no estante ali, né? Aí limpa primeiro, depois se acaba a primeira etapa da limpeza aí, eu olho alguma coisa, depois põe lá de novo, começa a segunda etapa, são por etapas, né? Por etapa da limpeza. Cada parte aqui da casa. Então olha só como é que é. É rápido. É rápido. Quando a gente pega lá o celular, pega aí, né? O celular a hora voa. Voa E aqui mesmo. a gente está falando do celular, mas aqui ele é mais profundo quando ele fala, né? A ilusão das riquezas. Sufocam em si essa palavra, né? Os cuidados deste mundo e o engano das riquezas. Duas coisas, né? Os cuidados deste mundo e o engano das riquezas. Então o sujeito é muito atarefado mesmo, né? E aí não dá tempo mesmo, não sobra tempo. Eu gostaria de ser mais caridoso, eu gostaria de estudar um pouco mais sobre isso aí, né? Mas eu não tenho tempo, infelizmente. Infelizmente. Tem uma amiga minha aqui de Divinópolis, é a Carla, psicóloga. Ela publicou uma frase, né? Fez uma proposta ali, né? Uma das publicações dela, interessante demais. Em vez de falar, eu não tenho tempo para isso, coloca assim, isso não é prioridade. Substitui. E aí vê como é que fica o raciocínio. Em vez de falar, não tem tempo para isso, não tem tempo para isso, você fala, ó, isso não é prioridade. A vida espiritual não é uma prioridade. Dá uma reorganizada. A minha evolução não é prioridade. A minha evolução não é. Eu preciso curtir o hoje, né? A minha vida agora. Eu preciso curtir a Terra. Então, não é prioridade a minha evolução espiritual. Isso é complicado. Isso é bem complicado. Mas eu achei muito interessante essa proposta. Essa proposta dela, né? De trocar o eu não tenho tempo por isso não é prioridade. Agora, isso não é prioridade. Para a gente ver que será que não é mesmo? Né? Essa é a proposta mesmo. A gente pensa, será que não é? O que será que é a prioridade? O que é prioridade? Né? Não há condenação aqui a gente poder viver na Terra, a gente poder aproveitar, fazer uma viagem, aproveitar, ver memes. Sim, não tem problema nenhum assistir meme. Eu gosto, aliás, de ver meme. Eu adoro também. Tem muitos bons. Mas enfim, tudo a seu tempo. Tem uns que eu não entendo, eu demoro um pouquinho, mas eu gosto de ver. Aí tem que ir nos comentários lá para o pessoal contextualizar, para ajudar. Não. Aí eu te chamo, você contextualiza e aí eu começo a entender. Começa a entender. Tem momentos, né? Para tudo. É isso. Tem. E aí a gente colocando assim, isso é prioridade ou isso não é prioridade, a coisa parece que dá uma clareada. É diferente, funciona de maneira diferente o raciocínio. Então a gente coloca essa palavra, essa frase, né? Não é prioridade. Eu não tenho tempo para ir ao médico. Ir ao médico, e eu tô com dor, mas eu não tenho tempo para ir para o médico, não. Aí você pensa, a saúde não é prioridade. Ué, peraí. Ora, bolas, né? Companheiro, será? Silvia, memes são vida. Exatamente, né? É bom mesmo. Eu dou risada sozinho aqui. Essas bobagens aí, nos intervalos. Beleza. Então isso aí, agora foi a semente, né? Foi a semente que caiu ali no meio dos espinhos. Então esses espinhos são justamente os cuidados do mundo e o engano das riquezas, né? Que são capazes de sufocar a palavra. E aí o sujeito não produz nada. Nada. E esse fica mesmo distraidão. E aí, por fim, chegamos, né, na boa terra. A boa terra, esse é o que ouve a palavra, a explicação crítica, e a entende, e tenta, né, e dá fruto. Aí ele fala assim,
Não só isso, né? Dá fruto. Ele entende, dá fruto, e um dá 100, o outro 60 e o outro 30 por 1. Olha só, produziu a mesma terra boa, digamos assim, a mesma mensagem, produção diferente. Produção diferente. Isso é perfeitamente natural. Sim. Perfeitamente natural. Não tem nada de errado nisso aqui. Ainda Depende... que dê fruto. Depende do grau evolutivo de cada pessoa, depende do objetivo ou a prioridade de vida de cada pessoa, né? Alguns vão produzir mais, vão trabalhar mais, outros vão estudar mais, outros estão interessados em mais festa. Então, assim, cada um, né? Dentro dos seus interesses e produzindo do jeito que entende. Lembrando que aqui a gente está falando já da boa terra, né? Então vai produzir. E aí a boa terra da boa nova vai produzir alguma coisa boa. Só que mesmo assim, entendendo a palavra, né, recebendo a palavra e a entendendo, sabendo mesmo, entendeu que o caminho é esse, que a proposta é boa, né, de seguir o Cristo, e já faz alguma coisa. Mas mesmo assim, entre esse grupo seleto, que é a menor parte. É bem seleto. É a menor parte, matematicamente falando. Olha aí. Sim. O semeador ele foi semear em 4 tipos de terreno diferentes. Né? Um que é terra pisada, que vem as aves. O outro que é pedregulho. 2. Já foi 2. Né? O outro que é com espinho. E o único deles que vai produzir de verdade é o quarto, que é a terra. E mesmo boa. Assim divide. Então, quer dizer, houve um desperdício de 75%. Ou um aproveitamento de 25%, né, olhando o copo meio cheio. Então, não há visão econômica, a visão humana. Como a gente falou no começo. Né? Não há visão econômica, não foi direto na terra boa. Ele sabia mesmo que produzir. Então tá, 25%. E desses 25%, um percentual, olha que coisa, né? Matemática pura. Consegue dar 100 por um, o outro 60 e o outro 30. Cada um com a sua capacidade. Assim como falado na parábola dos talentos, né? Quando ele atribui ali os talentos a cada um, segundo a sua capacidade. Lá está muito claro isso. Né? E aqui, o fruto vai ser dado, né? Vai ser gerado também de acordo com a capacidade, né? De entendimento Sim. e de ação. E de ação, principalmente de ação. Numa sala de aula, né, os alunos recebem a matéria ao mesmo tempo, no mesmo horário, é a mesma matéria, o professor está falando ali para 30 alunos, 100 alunos, não sei, né? Mas cada um assimila o conteúdo de forma diferente, e aí vai agir de forma diferente de acordo com a assimilação, né? Aqui não é diferente, aqui é a mesma coisa, cada um vai render... Vai render, ele usa essa palavra rende. Rende 100, 60 ou 30 por 1. Exatamente. Vamos lá. Nós ouvimos, digamos que nós temos começando a entender. E a gente já começa a trabalhar. Beleza. A gente já começa a render ali, né? De acordo com o que a gente consegue. E aí a palavra, por exemplo, chegou ao Chico Xavier. Suponhamos que tenha chegado ao Chico Xavier. Né? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, né? Chegou. E o quanto que rendeu? Né? Chico Xavier. Olha só. Quanto que rendeu Chico Xavier? E o quanto que bem rende? Mais que eu. Bem mais que eu. Bem mais que um monte de gente, 99%. É a semente que rende mais, ó. Essa é a semente que rende mais. A gente... Que trabalha mais, que se esforça mais. Exatamente, que se dedicou mais. Imagina, ele psicografava e recebia pessoas até 3, 4 horas da manhã, dormia um pouquinho, acordava e já estava recebendo pessoas e fazendo a mesma coisa de novo o dia inteiro. Todo dia, madruga dentro. Todos os dias, sem sábado, sem domingo, sem feriado. Ele tinha tempo? Gente, ele podia falar que não tinha tempo, mas ele produziu mais. Não tinha tempo para nada. Nem pra dormir. Não, Tem aquela história, de novo, né? Para quem não ouviu ainda, para quem já ouviu é bom relembrar isso aí, né? Que o Divaldo e o Raul Teixeira eles estavam em Uberaba
visitando o Chico, né? Eles tinham uma relação boa entre eles. E o Chico estava um pouco doente, ele não estava 100% não, das condições físicas. E beleza. E aí chegaram lá, né? No centro, e o Chico estava lá cedinho, né? Tal, aí trabalhando. Aí ficava o dia inteiro. E não sei o quê. Aí vai, trabalha não sei o quê, psicógrafo tal hora, reunião não sei tal hora, palestra não sei tal hora, né? Beleza, o dia inteiro, até a noite. Aí todo mundo cansado foi dormir. Aí o Chico foi dormir de madrugada, né? Aí eles acompanhando aquilo lá, foi dormir também todo mundo de madrugada. Aí acordou cedinho de novo para recomeçar aquilo lá. De manhã estava no centro cedinho, não sei o quê, distribuindo, fazendo não sei o quê. Distribuindo cesto. Daquela atividade, aquela agenda lotadíssima da manhã até a noite. Né? Isso não estando nas melhores condições físicas. E aí, o Divaldo e o Raul Teixeira tentando acompanhar aquilo lá, e por fim já cansadaço. Suando a camisa. E aí vira o Divaldo assim e fala pro Raul Teixeira, tem que ter bastante saúde para acompanhar a doença do Chico aqui. Porque o homem trabalha. Nossa Senhora! E conseguia dormir muito pouco, 3, 4 horas por noite, mais ou menos. E tá tudo certo, tá recuperado, no outro dia cheio de energia, né? E tal. Eu só dormi menos de 7, eu não sou ninguém. Chico lá, 3, 4 horas já, totalmente produtivo, funcional no outro dia, mesma coisa. E foi assim, né? Viveu até 90 e tantos anos. Pra não falar, isso aí gasta o sujeito antes da hora. Gastou o quê? Gastou o quê? Ele não tava perdendo tempo em balada, não vai perdendo tempo, diga assim, todos os dias. Vamos lá, para não falar que eu tô condenando balada, porque eu também de vez em quando eu gosto. Mas, vamos lá. Chico não perdia tempo, né, com esse tipo de coisa. Ele estava fazendo o quê? Errado. Na visão dele, é totalmente perda de tempo. Sujeito missionário. Né? Na visão dele, sim. Na visão dele. Para quem ainda precisa disso, como nós, mortais, beleza. A gente vai de vez em quando. Vai, e não tem problema nenhum. Beleza. Aí o Chico estava lá, madrugada dentro, trabalhando, e acordava cedo para trabalhar, e continuava trabalhando, até madrugada dentro, e continuava trabalhando cedo, trabalhando. Então, é diferente a análise, né? Não é aí, sei lá, né, fazendo outros tipos de atividades que não preenchessem, digamos assim, o espírito. Então, ele recarregava a bateria trabalhando, é o contrário. Né? É o contrário. E é interessante que era, assim, né, para muitos sacrificante, né, olhar ele e achavam que era um sacrifício muito grande. Tem aquela história, né, dele, ele sempre beijava as mãos das pessoas, né? Ao final das psicografias, das palestras lá no centro, ele beijava a mão de todo mundo, ele cumprimentava um por um, beijava a mão de todo mundo. E um dado momento, o lábio, né, muito frágil, assim, sensível, cortou. Ele continuava beijando a mão de todo mundo, cumprimentando todo mundo igual, né? Mesmo com o corte, sangrando, a boca dele começou a sangrar, ele não parou, né? Então, assim, para qualquer um poderia ser, nossa, mas tá doendo a minha boca, não vou fazer isso hoje eu vou ficar, né? Não. Ele fazia questão de cumprimentar a todos igualmente, né? Tratar a todos da mesma forma. Exemplo mesmo. Um exemplo. Detalhe. Ok, parábola. Às vezes as histórias são tão surreais, né? Que às vezes a gente fica assim, existiu mesmo essa pessoa, né? Exatamente. De fez verdade, isso? Viveu mesmo, viveu aqui do nosso lado, mas a gente às vezes, né, daqui a alguns anos, eu acho que algumas gerações vão olhar para trás e falar, não, isso aí é fake news. Alguém inventou essa pessoa aí, duvido que ele fazia isso, né? Estava ali fazendo. Então, detalhe, já ele fala da proporção, né? 100, não sei o que, o outro 60, 30 por 1. Tá, beleza. E se não alcançar 30? Não dou conta de 30, faz 20. Não dá, faz 10. Faz 1, sei lá. Né? Então, 2, 1 por 1. 2 por 1, sei lá. Em vez de 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. É o que dá. O que dá para fazer. É o que dá para fazer. É isso. Mas fazer, né? Com cada um. Fazer um pouquinho. Fazer um pouquinho. Pra gente ir crescendo um pouquinho. Evoluir um pouquinho. E deixar um pouco de dívida para trás também. Um pouquinho também, pagar. Por hoje, então, é só? É isso. Sim.
Hoje é só, né? Vamos lá, os imperativos do descanso aí, galera. Todo mundo, né? Agradecendo mais uma vez pela companhia, pelo estudo aí em conjunto, né? A participação, terem aqui mais essa noite, né? Que a gente teve a oportunidade de estudar essa parábola que é tão importante, né? Essa é realmente importante. Parábola considerada uma das parábolas, né? Caibar Schutel. E então, fica aqui um abraço, boa noite para todo mundo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Boa noite, pessoal. Até terça-feira, na próxima live. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite de sono. Tchau, Tchau, tchau. tchau.